Sou a babaca por dizer à minha sobrinha que a família não gosta do noivo dela e que não irei ao casamento dela? Para contextualizar, há uma diferença de 21 anos entre eu e meu irmão mais velho. Isso fez com que eu, mulher, 28 anos, e a filha mais velha dele, mulher, 23 anos, fossemos muito próximas em idade e crescêssemos muito próximas também. Sou, sem dúvida, a tia favorita e sempre considerei que somos amigas, não apenas família. Ela vem até mim quando tem um problema sobre o qual não quer falar com os pais. Ela me conta sobre o namorado e os problemas com os amigos. Ela me ligava quando estava na faculdade e precisava que alguém a buscasse de uma festa ou bar. E eu fui a primeira pessoa para quem ela contou quando o namorado a pediu em casamento, me ligando às 6 da manhã no dia seguinte porque estava tão empolgada para me contar algumas informações sobre o noivo dela. Eles estão juntos há 3 anos, e ele é um ano mais novo que ela. Ela acabou de se formar na faculdade em maio de 2024 e ele está previsto para se formar em maio de 2025. Eles marcaram o casamento para uma semana depois da formatura dele. Ele estuda engenharia bioquímica e microengenharia, é muito inteligente, mais introvertido e com um humor seco. Desde que ela o apresentou à família, percebemos que era sério e tentamos ser o mais acolhedores possível, convidando-o para eventos e viagens em família, dando presentes de aniversário e Natal, e realmente tentando conhecê-lo. Sempre que ele está com nossa família, age como se estivesse incomodado o tempo todo, como se fosse doloroso passar tempo conosco. E espera que minha sobrinha fique ao lado dele o evento inteiro, ficando irritado se qualquer um dos primos pequenos pede para ela brincar, incluindo meus filhos. Para contextualizar, minha sobrinha é madrinha dos meus filhos, e espera que ela vá embora na mesma hora que ele, mesmo quando vão em carros separados. Meu irmão mais velho está sempre defendendo ele, dizendo que ele é apenas introvertido e que o tamanho da nossa família o deixa desconfortável, insistindo que ele é diferente em grupos menores ou 1 a 1, mas eu nunca vi isso, mesmo quando estavam apenas os dois conosco, eu e meu marido. Ele fala com todo mundo como se fossemos burros e é extremamente condescendente. Depois que ficaram noivos, as coisas pioraram. Por sermos tão próximas, eu esperava ser convidada para fazer parte do cortejo do casamento, mas ela não me convidou. Fiquei um pouco magoada, mas escolhi deixar pra lá porque é o dia especial dela e é uma escolha dela. Então a família dele organizou a festa de noivado e não convidou ninguém da minha família. Ela explicou que seria apenas algo pequeno, só os pais e irmãos, mas depois descobri que ela mentiu quando vi fotos nas redes sociais. Confrontei ela sobre isso, mas ela disse que não fez a lista de convidados, então tentei deixar passar também. Depois, ela não convidou nem a mim nem a minha mãe para o passeio para escolher o vestido, dizendo que o número de pessoas era limitado e que queria garantir que a mãe e as irmãs dele pudessem ir com ela. Depois disso, eu disse a ela que parecia muito que ela estava trocando a nossa família pela família dele. Ela disse que não, mas quando perguntei mais tarde como eles planejavam dividir os feriados, ele disse que os passariam com a família dele. A gota d'água foi em dezembro e janeiro. Em dezembro, ela nos convidou, a mim e ao meu marido, para jantar. Fiquei empolgada porque ela não tinha nos convidado para nada desde o noivado. O jantar foi agradável, um pouco estranho já que a conversa com o noivo não fluía, mas agradável o suficiente. Quando a conta chegou, meu marido pagou depois de ela ficar na mesa por uns 15 minutos e eles não oferecerem dividir ou pagar, mesmo sendo eles que nos convidaram. Quando já estávamos prontos para ir embora, eles pediram se podíamos ter uma conversa séria. Fiquei confusa sobre por que não tivemos essa conversa durante o jantar, mas eles prosseguiram pedindo dinheiro para pagar o casamento. Ela disse que estava saindo mais caro do que imaginavam e que precisavam de ajuda já que os pais não ganhavam o suficiente. Perguntei por que não esperaram ele começar a trabalhar, já que está só em um estágio não remunerado, ou ela conseguir um emprego em tempo integral, em vez de trabalhar meio período. Disse que não estava dizendo não, mas queria entender por que queriam se casar tão rápido. O casamento está marcado para cerca de 8 meses após o noivado. A conversa acabou virando uma discussão sobre responsabilidade financeira, onde o noivo disse que se pudéssemos ajudar, deveríamos ajudar porque somos família. E em seguida disse que teríamos bastante tempo para poupar novamente quando meu marido explicou que grande parte do nosso dinheiro estava investido para o futuro dos nossos filhos. Depois de oferecermos $2.000 como uma pequena ajuda, minha sobrinha mencionou minhas economias do seguro de vida do meu falecido marido. Perguntei se ela realmente achava que mencionar meu marido falecido ia ajudá-la. Repetimos a oferta de 2.000, e ele perguntou se era só isso mesmo que íamos dar, então retiramos a oferta. Saímos de lá enfurecidos. Então, antes do Natal, minha mãe os convidou para irem à casa dela assar coisas, porque o noivo gosta de fazer pães e sobremesas. Ele foi tão rude com ela durante todo o tempo que depois ela veio até minha casa passar um tempo com os netos e tomar um chá, porque estava muito triste. Meu pai ficou furioso. E então, nem minha sobrinha nem o noivo vieram para o Natal. Tivemos uma reunião de família perto do Ano Novo, e enquanto estávamos levando 2 dos meus irmãos e suas esposas de volta para casa, tivemos uma conversa sobre como todos estavam cansados do noivo e como todos desejavam que eles não estivessem se casando. Finalmente, em janeiro foi o 50º aniversário de casamento dos meus pais. Eu planejei uma festa para eles e depois disso íamos para o México, uma viagem em grupo financiada por mim e meus irmãos como presente para nossos pais.
O noivo só iria à festa, pois não podia faltar às aulas para ir ao México. A festa foi chique, com convites RSVP, local privado, serviço de buffet e um código de vestimenta semiformal. Uma semana antes, minha sobrinha me mandou uma mensagem dizendo que o noivo não iria à festa por causa de um evento da fraternidade. Eu disse a ela que esse era um evento importante da família e, além disso, era rude cancelar a presença em algo para o qual já havia confirmado sem uma boa razão. Deixei claro que não considerava a fraternidade uma boa razão, especialmente considerando há quanto tempo ele sabia sobre esse evento. Ela disse que falaria com ele, mas nunca me deu um retorno, então fiquei sem saber se ele viria ou não. No dia da festa, ele apareceu atrasado, vestindo uma camiseta, jeans e um boné virado para trás. Minha mãe, ainda tentando ser gentil, disse que estava feliz por ele ter vindo e ele respondeu: como se eu tivesse escolha. Depois disso, ficou sentado o tempo todo, sem conversar com ninguém da mesa dele nem participar de nenhuma das atividades. Mais ou menos na metade da festa, estávamos tirando uma foto de família e o convidamos para participar, e ele respondeu: essa não é a minha família. Minha mãe começou a chorar e se retirou para o banheiro. Eu puxei de lado e explodi. Disse a ele que se ele não queria fazer parte da nossa família, que caísse fora. Que eu estava cansada de lidar com a atitude e a falta de respeito dele, de fingir que gostava dele, e mandei ele ir embora. Quando minha sobrinha foi atrás dele, eu disse que se ela o seguisse, que esquecesse a viagem ao México conosco. Ela não foi atrás dele, mas deixou claro que estava chateada por ele ter sido expulso. Os adultos da família, uns 12 de nós, sentaram com ela para colocar tudo em pratos limpos sobre o noivo, para que ela entendesse a gravidade do problema. Mas ela ainda o defendeu, dizendo que simplesmente não o conhecíamos bem e que ele se sentia desconfortável. Depois dessa conversa, eu disse ao meu marido que não conseguia mais fingir que nada estava errado. Então, recusamos o convite do casamento. Ela me mandou uma mensagem perguntando por que dissemos não e marcamos de tomar um café. Eu expliquei que não sentia que podia apoiar esse casamento. Que ele não era uma boa pessoa e que sentia que a independência dela e tudo que era especial nela estavam desaparecendo por causa das expectativas dele. Ela discordou e disse que eu simplesmente não entendia. E então disse que se eu realmente me importasse com ela, deveria engolir tudo isso e ir ao casamento. Então eu sou a babaca? Deveríamos ir ao casamento? E eu estava errada por ter dito tudo aquilo desde o início? Atualização 1. Minha sobrinha foi criada em um lar cristão e escolheu manter a fé enquanto estava na faculdade, quando morou de forma independente, com bolsa e moradia subsidiada para estudantes com uma colega de quarto, longe dos pais por 4 anos. Pelo que entendo, o noivo também é cristão. Eles não moram juntos e não dormem juntos por escolha deles. Ela voltou a morar com os pais porque está sem dinheiro e desmotivada, e ele mora numa república fraternidade. Os pais dela também esperam que ela siga certas regras, incluindo um toque de recolher, em respeito à rotina que foi estabelecida por causa da irmã dela, que tem necessidades especiais. Então, embora eu concorde com a avaliação de que ele está preparando o terreno para isolá-la, no momento eles não estão em uma situação que permita abuso financeiro ou emocional devido à falta de privacidade. Eu também acho que ele é um narcisista. Ela concordou em sentar e conversar comigo novamente, e consegui articular melhor minhas preocupações em relação ao futuro dela, o que ela está se preparando para enfrentar e minhas dúvidas sobre ele. Ainda não vamos ao casamento. Expliquei a ela que isso, em parte, é porque eu a amo. Que no fim das contas, o casamento deveria ser um dia especial para ela, e que com o que sinto por ele, eu provavelmente me manifestaria contra a união na frente de todo mundo, em vez de fazer isso de forma privada. Disse que aconteça o que acontecer, estou sempre do lado dela e que espero que ela ainda queira passar tempo comigo e com meus filhos. Mais do que isso, quero que ela saiba que pode vir até mim a qualquer momento, por qualquer motivo. E por ela, eu realmente espero estar errada sobre ele. Compramos alguns presentes da lista de casamento que sabíamos que eram mais para ela do que para ele. Ela disse que vai pensar em tudo, então vamos ver o que acontece até lá. E para a pessoa que disse que achava que eu não tinha pensado nas consequências disso tudo para o futuro, posso garantir que pensei sim. Minha família significa um mundo para mim e eu não quero magoá-la nem prejudicar meu relacionamento com ela. Mas chegamos ao ponto em que eu não podia mais ficar em silêncio e fingir que estava tudo bem. Obrigada a todos pelas opiniões, elas me ajudaram muito a organizar meus pensamentos e refletir sobre tudo o que aconteceu. Comentário principal. Você não é a babaca, mas acho que você não está enxergando as coisas com clareza. O cara fez a própria avó dela chorar e ela o defende. Vocês todos agem como se ele fosse o problema aqui. Mas ela está escolhendo ele, ela está defendendo ele. Ele é assim porque ela permite que ele seja. Ele fez a avó dela chorar e mesmo assim ela disse que todos vocês estavam errados. Ela não é uma criança boba cega de amor. Ela vê o que ele faz, mas ainda assim o escolhe, mesmo quando ele desrespeita todos vocês tão descaradamente. Ela é a babaca aqui. Bom, o noivo também, claro, mas isso não importaria se ela não o estivesse escolhendo. Parem de acreditar que ela é apenas uma criança desorientada. Ela é adulta e está fazendo escolhas muito claras. Atualização 2, 16 de maio de 2025, 2 meses e meio depois.
Então, sinceramente, eu não tinha certeza se teria algo mais para atualizar depois que meu marido e eu decidimos não ir ao casamento, e achei que, se tivesse mais algo para dizer, seria só depois da cerimônia. Mas meu Deus, como eu estava errada. Resolvi compartilhar, já que tantas pessoas se envolveram e me deram ótimos conselhos quando eu mais precisei. Primeiro de tudo, minha filha e eu acabamos indo ao chá de panela no final de abril. Minha sobrinha me pediu várias vezes para ir e eu imaginei que seria um evento relativamente livre de drama, já que o noivo não poderia estar presente. Perguntei com antecedência se ela tinha certeza de que queria que minha filha fosse, já que ela tem menos de 10 anos. Fui assegurada de que haveria outras crianças lá e que minha sobrinha realmente queria a afilhada dela presente. Avançando para o dia do evento, minha filha era a única criança. Uma das minhas cunhadas até me contou que foi orientada a não levar suas 3 filhas, uma mais velha e 2 mais novas que a minha filha. A tia materna da noiva ficava repreendendo minha filha por mexer nas coisas, mesmo eu estando de olho nela, e ela não fez isso. A mãe do noivo me perguntou se eu estava tentando arruinar o evento de propósito e a irmã do noivo disse que foi rude da minha parte levá-la. Eu estava pronta para ir embora, mas a irmã de 19 anos da noiva levou minha filha para brincar no quarto dela, no andar de cima. Essa minha outra sobrinha tem necessidades especiais e disse que estava se sentindo sobrecarregada, mas a noiva ficou chateada por ela não ter ficado no evento o tempo todo. A noiva nem sequer cumprimentou minha filha, deixando-a muito triste quando fomos embora. Jogamos aqueles joguinhos de o quanto você conhece a noiva, que eu ganhei, e isso levou minha sobrinha a dizer que eu era, basicamente, a melhor amiga dela. O que causou um silêncio constrangedor, já que o cômodo inteiro ficou confuso sobre por que eu não estava no grupo de madrinhas. Surpresa especial para mim. Todas as irmãs do noivo estão no grupo de madrinhas, mas a melhor amiga dela e a própria irmã dela não estão. Cerca de uma semana depois, nos reunimos para comemorar o aniversário do meu pai. Quando minha mãe os convidou, o noivo respondeu: Se eu não tiver nada melhor para fazer, talvez eu vá. Minha mãe não ouviu mais nada, então presumiu que ele não viria, e quando ele apareceu, ela teve que arrumar um lugar para ele se sentar, o que levou ele a se fazer de vítima dizendo que ninguém ali queria ele por perto. Ele então teve que ser solicitado a guardar o celular durante o jantar, já que todos estávamos comendo, e mais ninguém estava usando o telefone. A gota d'água para os meus pais veio em 2 momentos. Primeiro, eles perguntaram sobre o jantar de ensaio, porque seria de se esperar que os avós da noiva fossem convidados, certo? Disseram a eles que era apenas para o grupo do casamento, que basicamente inclui toda a família do noivo. Mais tarde, descobri por outras pessoas que os avós do noivo iriam ao jantar de ensaio, porque vieram de outro estado e queriam aproveitar o máximo de tempo possível com os netos. Guardei essa informação para mim, porque não queria que meus pais se sentissem ainda mais magoados do que já estavam. Depois disso, ainda tiveram a ousadia de pedir para os meus pais cuidarem da irmã da noiva, já que ela não se sente bem ficando sozinha em casa. E todos eles estariam ocupados no jantar. A segunda coisa foi que a noiva perguntou à minha mãe o que ela usaria no casamento, perguntando especificamente se ela compraria um vestido novo. Minha mãe disse que não compraria nada novo porque já tinha um vestido bonito. Minha sobrinha respondeu que minha mãe se veste de forma antiquada e desleixada e que não achava que nada que ela já tivesse seria apropriado para o casamento. Minha mãe é muito estilosa para a idade dela, meados dos 70, e o vestido que ela tinha escolhido era deslumbrante. Minha mãe disse a ela que estava sendo rude, mas que lhe daria o benefício da dúvida porque planejar um casamento é estressante, e então enviou uma foto do vestido. Ela então disse à minha sobrinha que havia comprado o vestido para o casamento da filha de sua melhor amiga e que só o tinha usado uma vez. Então minha sobrinha nunca o tinha visto antes. Minha sobrinha respondeu: acho que está ok. Minha mãe ficou muito abatida, e meu pai se cansou. Ele respondeu em nome deles com: pelas nossas várias interações, não parece que vocês querem que participemos do seu dia especial. Sua avó e eu não vamos mais comparecer ao seu casamento. Eles devolveram os presentes de casamento. Meu marido e eu decidimos fazer o mesmo. Agora, do meu lado da família, os únicos que irão são 2 dos meus 5 irmãos. Um porque é o pai dela, e outro porque a esposa dele vai tocar violão durante a cerimônia e ele não queria que ela fosse sozinha. Ela faz acompanhamento de piano ou violão acústico para eventos especiais profissionalmente, e ela havia se comprometido antes da maior parte do drama acontecer, e não queria prejudicar sua reputação profissional desistindo de última hora. Esse meu irmão deixou claro para todos que eles não vão ficar depois da cerimônia, que os filhos dele vão ficar com a vovó e o vovô, e que ele vai ser bem mesquinho indo de jeans, camiseta e boné, exatamente como o noivo fez na comemoração de 50 anos de casamento dos nossos pais. É isso que tenho por agora, e nem sei mais o que poderia acontecer neste ponto, mas vou mantendo vocês atualizados. O casamento é daqui a uma semana. Comentário relevante. Sua sobrinha está usando ele e a falta de respeito óbvia que ele tem pela família como uma espécie de rebelião contra uma vida doméstica sufocante e uma criação rígida? Se eu tivesse 20 e poucos anos, ainda morasse com meus pais por insistência deles e eles me impusessem um maldito toque de recolher, com certeza eu estaria me rebelando muito. Ter o noivo como alvo do fogo e da culpa facilita muito para ela se afastar da família e viver sua própria vida, sem as restrições e expectativas que a família impõe. Você sabe se ela queria se mudar com ele antes do casamento e os pais surtaram?
Talvez seja por isso que querem se casar tão rápido, só para ela sair da casa dos pais e das regras. Não foi por insistência dos pais. Ela tem um emprego de meio período e não consegue bancar morar sozinha. O toque de recolher é para respeitar as outras pessoas da casa. Só porque você é adulto não significa que pode entrar e sair a hora que quiser. Especialmente quando isso pode incomodar outras pessoas que têm rotinas fixas, empregos de verdade ou necessidades especiais como a irmã dela. Especialmente quando a pessoa em questão não contribui em nada com as finanças ou a manutenção da casa. É menos um toque de recolher e mais um esteja em casa até certo horário ou faça outros arranjos. Ela morou com uma colega na faculdade porque ganhou uma bolsa grande em moradia subsidiada. Minha família é religiosa, mas não é opressora e é bastante mente aberta. Alguns de nós nos afastamos da fé ou estabelecemos nossas próprias crenças. Foi decisão deles não morarem juntos antes. E tenho certeza de que um dos fatores foi que ele estava muito feliz morando na casa da fraternidade e ela não podia pagar nada sozinha. Ela definitivamente não é uma vítima oprimida pela religião, só para deixar claro. Eu entendo que no primeiro post pareceu isso, mas uma forma melhor de colocar seria que ambos cresceram com uma educação cristã e fizeram escolhas com base em crenças pessoais. Edit 1. Eles conseguiram um apartamento de um quarto que precisou ser consignado por um dos pais. Ele também tinha uma oferta condicional do lugar onde estagiou durante a faculdade, dependendo de sua formatura, que aconteceu no último final de semana. Sim, o casamento deles e a formatura deles são com apenas 2 semanas de diferença, nenhum de nós foi à formatura dele. Então, depois da lua de mel, ele deve conseguir um emprego de adulto. Edit 2. Informações adicionais após eu ler os comentários. O motivo pelo qual o noivo foi convidado para o jantar de família foi por causa da minha mãe. Nós, os filhos dela, pedimos que ela parasse de convidá-lo para eventos porque ele sempre acaba arruinando o clima. Mas ela faz parte da geração em que a família sempre merece outra chance e se faz de tudo para manter a paz. Estamos, lenta mas seguramente, ajudando ela a estabelecer e manter limites saudáveis. Mas ela também estava se agarrando à esperança de que estaria ganhando um neto e não perdendo uma neta. Minha sobrinha definitivamente está contribuindo para o problema. Ela não costumava ser assim. Como já disse antes, éramos boas amigas, ela é madrinha dos meus filhos e esteve presente nos meus 2 casamentos. Notei que ela se tornou mais egocêntrica à medida que ganhou independência na faculdade. Esperava que isso melhorasse, mas só piorou e o idiota, o noivo, e sua família contribuíram para isso. Estou tentando encontrar um equilíbrio entre deixar claro que a amo e que se estiver em apuros ou precisar de ajuda, estamos aqui. Mas que sua atitude e ações atuais são inaceitáveis e não têm nosso apoio. Às vezes ela reconhece que ele é grosseiro, mas sempre tem uma desculpa na ponta da língua, como estresse da escola, carga de trabalho do estágio, um dia ruim. Esse tipo de coisa. Sempre acaba voltando à ideia de que ele é um cara legal e que nós é que não conhecemos bem o suficiente. Acho que meu irmão está em negação e não quer admitir que a filha está entrando em uma enrascada. Ele também está cheio das desculpas, ou seja, que o noivo é introvertido, não se sente confortável em grupos grandes, está estressado, cansado. Que é inteligente a ponto de ter dificuldade com habilidades sociais, já ouvimos de tudo. Meio difícil ignorar quando toda a família decide não ir ao casamento, então talvez isso faça cair na real. Ele ficou muito bravo quando enviei capturas de tela das mensagens entre a filha dele e nossa mãe, então dou crédito a ele por isso. Atualização 3. Então, eu fiz uma postagem de atualização, mas depois de 1 hora no ar as pessoas começaram a ser horríveis porque não era o tipo de drama que elas estavam procurando. Então eu a removi. Esta é a minha família, não uma novela. Então, tudo o que vou dizer é que nos reconciliamos o suficiente para ir ao casamento e ajudar com várias coisas ao longo da semana. Ainda existem alguns problemas em andamento e nem tudo foi perdoado, mas foi um começo. O casamento foi lindo e minha sobrinha estava super feliz. É só isso.